pessoa angustiada, triste, abatida, esmorecida, cabisbaixo, triste pelos cantos da parede. É isso que eu consigo ver. Ou o que falar de uma mulher chamada Agar, em que a Bíblia diz que ela saiu da casa da sua senhora, e a Bíblia diz então que ela pega seu filho e o deixa a uma certa distância. E a Bíblia diz que essa distância que ela deixa seu filho, não é porque não amasse o seu filho, não é porque não se importasse com seu filho, não. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que era por conta de que ela não tinha água para dar para ele beber, não tinha alimento para poder alimentá-lo. Em outras palavras, extrema escassez. Extrema escassez. E a Bíblia diz que ela então deixa o seu filho numa certa distância, para não ouvir o choro do menino. E a Bíblia diz que ali também ela esperava tanto morrer quanto o menino, tanto de sede quanto de fome. Eu não acredito que aquela mãe estava feliz, alegre, contente, sorridente. Eu não acredito, sabendo ela que o seu filho estava a uma certa distância, quando tudo que uma mãe quer é ter os seus filhos debaixo da sua proteção, é tirar da boca para dar para os seus filhos, é manter. E quando eu digo mãe, não só a mãe em si, mas a mãe e o pai da mesma forma. Dá para você imaginar? Então parem para pensar comigo. Eu não consigo ver uma mãe dessa feliz, satisfeita, alegre, contente, saltando, não. O que eu vejo é uma mãe angustiada, é uma mãe em uma situação de desespero. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que a fome, a escassez nos causa sim angústia. A escassez nos causa angústia. Pare para pensar em todos esses exemplos que eu acabei de lhe dar. Pare para imaginar, pense. Você tem um ente querido, você tem um parente, você tem um familiar, você tem uma pessoa sua, que você sabe da importância do exame para aquela pessoa. E você trabalha, você corre atrás, você olha para o seu orçamento, você coça a cabeça, você se desespera, porque você gostaria de ajudar e não tem como ajudar, porque o que você tem não é o suficiente. Isso lhe angustia, isso lhe entristece. Não tem como você ficar feliz numa hora como essa, não tem como você ficar satisfeito, porque a angústia começa a trabalhar no coração daquela pessoa, a mostrar na vida daquela pessoa justamente a incapacidade de não poder ajudar. Então pare para pensar, como esses outros demais exemplos que eu acabei de lhe dar. Então veja que a Bíblia está dizendo que essa é uma das angústias, do qual a Bíblia diz, e está escrito, que o Senhor a nós nos livrará. E ele diz mais aqui em Jó capítulo 5, versículo de número 20: na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. E na guerra da violência da espada. O que ele quer dizer? Ele quer dizer luta por todos os lados. Eu não sei se você já passou por situações, ou conhece alguém que passa por situação semelhante, em que tem hora que você não sabe nem que luta lutar. É tanta luta que você fica, meu Deus, espera ainda, deixa eu ver qual é, por onde eu começo primeiro. E o que é mais interessante, você sabe o que é? É que muitas vezes, dentro dessas lutas, em que você olha para um lado, você olha para o outro, você começa a se sentir menos suficiente, menos capaz. Agora a angústia está instalada, aquele sentimento, sabe, de que você é incapaz de vencer a batalha. E você olha para um lado, você olha para o outro, você olha para cá, você olha para lá, e isso começa a angustiar o seu coração. Isso começa a bater a sua alma, entristecer você por dentro. E a Bíblia Sagrada está dizendo aqui: na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Versículo 21: do açoite da língua estarás encoberto. Do açoite da língua. Eu não consigo ver do açoite da língua como elogios. Preste bem atenção. Veja do que a Bíblia está dizendo que pode provocar angústia. Açoite da língua. Sabe quando você faz, quando ninguém quer fazer, e quando você faz, os que não querem fazer ainda gostam de dar pitaco, ainda gostam de dar com a língua nos dentes? Meu Deus, isso angustia qualquer um. Veja a expressão que Deus está usando: açoite da língua. Eu não sei se quando você é criança, eu me lembro muito bem dos meus pais, que eles diziam assim: vem cá, e ai se a gente não fosse para apanhar.
E eles ainda dizem assim: você vai levar um açoite agora, você vai ser açoitado agora. E ai de nós, porque se a gente não fosse era dobrado, então era melhor ir logo, porque era só uma vez. No meu tempo era assim, na minha época era assim. Agora dá para você imaginar que Deus está usando essa expressão açoite, que nós conhecemos como pisa. Deus está utilizando a língua, a utilização da língua. Dá para você imaginar? Eu não acredito que uma pessoa se sinta feliz, sabe, alegre, contente, de repente quando você sabe que por tanto você fazer, por tanto você ajudar, na boca de algumas pessoas você não faz nada. Não tem como ficar feliz, não tem como ficar contente, não tem como ficar alegre, sabe? De pessoas que na verdade elas não querem mexer uma unha para ajudar, mas muitas vezes querem dar pitaco quando você ajuda. E outros, sem falar que quando você ajuda, eles ainda têm a coragem de dizer que você podia ter ajudado mais, que você podia ter se doado mais, ter se dado mais, ter feito mais, e aquilo maltrata. Dá para você imaginar do açoite da língua, açoite da língua. Já se dizem por aí que é melhor uma surra do que palavras, e é verdade. É melhor uma surra do que palavras. Porque se você leva uma surra, no meu tempo, você ainda tinha água com sal para passar, para cicatrizar. As palavras não. As palavras elas ficam. Elas ficam porque elas não ficam de forma externa, elas ficam de forma interna, porque ela entra pelos ouvidos. E quando ela adentra pelos ouvidos, ela pode chegar onde nunca era para chegar, no meu, no teu, no nosso coração. E aquilo pode nos causar um mal tão grande, que isso pode se perpetuar por anos e anos e anos e anos da sua vida. E muitas são das pessoas que chegam como que se ainda vivesse no seu passado, como que se ainda vivesse naquele tempo, amargurados até os dias de hoje. É como que se fosse um gatilho, basta com que alguém comente, basta com que alguém fale, basta com que alguém diga, de repente a sua mente, sem que você queira, lhe traz a lembrança daquelas palavras que lhe ofenderam, que lhe entristeceram, que lhe abateram, que lhe desmotivaram, palavras que não lhe encorajaram, palavras que lhe criticaram, palavras que lhe julgaram, palavras que lhe apontaram, e aquilo te maltrata, aquilo judia você por dentro, e agora você está triste, você está amargurado, você está abatido, e a angústia agora começa a tomar conta dentro de você. Do açoite da língua estarás encoberto. O que Deus está dizendo é verdadeiramente de que dessas 6 angústias, uma é a fome, outra é a guerra, e outra, a Bíblia diz que tu estarás encoberto, protegido, que é do açoite da língua. Preste bem atenção nisso, porque ele continua dizendo, vamos lá, do açoite da língua estarás encoberto, e não temerás a assolação quando vier. E não temerás a assolação quando vier. Não vai te angustiar, você não vai ficar angustiado, você não vai ficar temeroso, sabe? Você não vai ficar pelos cantos da parede, você não vai ficar acuado. Mas por conta de quê? Porque é palavra de Deus. E uma coisa eu sei, que Deus só faz aquilo que Ele fala. E se Ele está dizendo que Ele vai livrar-nos dessas angústias, basta que no seu coração você creia no que Deus está falando com você. A questão é, o que na verdade a angústia pode causar? Será que a angústia é só um sentimento que de repente eu devo deixar, isso é uma besteira, ou de repente eu devo sim levar a sério? Lá no livro de Salmos capítulo 31, Salmos capítulo 31, um homem chamado Davi, ele vai nos dizer assim, versículo de número 7, Salmos 31, versículo 7, diz assim: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade. Eu me alegrarei. Ele não está dizendo que está alegre, ele não está dizendo que está feliz, ele está olhando para o futuro, e ele sabe o que ele está sentindo, o que ele está passando agora. Ele está lançando a sua fé para o seu futuro, a sua confiança para o seu futuro. Por isso que ele está dizendo, eu me alegrarei. Ele não está dizendo que está alegre naquele momento.
É bom você prestar bem atenção nisto. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois considerastes a minha aflição. Com todo respeito, me perdoe. Sabe qual é uma das maiores dificuldades que nós temos de nos abrirmos com as pessoas? É que nós temos medo de sermos julgados. Eu vou repetir. Sabe por que é difícil nós nos abrirmos com as pessoas? Porque nós temos medo de ser julgados. Isso é besteira. Tem nada a ver. Isso é fraqueza. Ou quando não, tem uns que já vão logo com os dois pés. Só pode estar em pecado. Aí por isso nós temos receio de nos abrirmos. Nós temos receio de reconhecermos que assim como homens na Bíblia passaram pelo que passaram por momentos de angústia, nós, seres humanos, que não vivemos na totalidade da fé que esses homens viveram, também temos a mesma capacidade de passar por as mesmas aflições. Veja que a Bíblia Sagrada está dizendo de forma bastante clara. Olha o que é que ele diz: pois consideraste a minha aflição, pois levastes em conta, pois considerastes a minha aflição. Escute isso, Davi está dizendo: Senhor, eu estou muito feliz e ficarei muito mais feliz, porque o Senhor não pensou que fosse besteira o que eu estou sentindo. O Senhor levou em conta, o Senhor considerou o que eu estou sentindo. E olha o que ele vai dizer mais, continuando no mesmo versículo 7, ele diz: conhecestes a minha alma nas angústias. Conhecestes a minha alma nas angústias. O nome é um só, angústia, mas há diversidade de tipos de angústias. Nas angústias. O nome é o mesmo, angústia, mas há diversidade de tipos de angústias. Ela pode vir por meio de uma má companhia, de uma frustração, de uma decepção, no relacionamento, no trabalho, e a coisa vai longe. A questão é o que tem angustiado o seu coração, o que tem feito você sentir-se como que alguma coisa estivesse apertando você por dentro, emocionalmente. Essa é a grande questão. E ele continua no versículo 9, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Você tem coragem de dizer isso, de reconhecer que precisa de ajuda? Você tem coragem de reconhecer que precisa de ajuda? Lembre-se que agora há pouco eu acabei de dizer que esse é um dos grandes defeitos, meu, seu e nosso. Por quê? Porque temos medo de sermos julgados, sentenciados e condenados à morte. Eu vou logo dizer dessa forma, de forma bem exagerada, porque muitos na verdade acham que é besteira. Não tem nada a ver, isso aí é besteira tua. Não, isso é invenção tua. Não, sabe o que é que tu faz? Se tu viajar, se tu passear, se tu comprar, se tu assistir um filme, tu vai espairecer e tu vai ver que tudo isso vai passar como no estralar de dedo. Acaba que você se retranca, acaba que aquilo vai te consumindo por dentro, ao ponto de que pode chegar a um momento em que para se tratar se torna até mais difícil, se torna até mais complicado. Enquanto isso, você vai tendo diversos tipos de reação, e quem está ao seu redor vai começar a lidar com você e não com o que você está sentindo. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Talvez você lide com pessoas angustiadas na sua casa, talvez até com pessoas angustiadas lá onde você trabalha. O que o Espírito Santo quer te levar a entender é sobre a diferença de você lidar com a pessoa ou com o que ela está passando, que no caso, pelo momento de angústia. Porque ele continua dizendo, vamos aqui: consumidos estão de tristeza os meus olhos,
O salmista Davi vai começar a dizer o que a angústia estava lhe causando. Consumidos estão de tristeza os meus olhos. O que é interessante é que o que começa como um sentimento, agora começa a ter manifestação no corpo. O corpo começa a ter reações àquele sentimento de sentir-se angustiado. O semblante está abatido, o semblante está, como que se diz lá fora, como um olhar de peixe morto. É como que se o brilho tivesse sumido dos olhos. Você olha para aquela pessoa, ela ri, mas o sorriso não é um sorriso espontâneo. É aquele sorriso que é no cantinho da boca, só para dizer que não sorriu. E você se pergunta, mas o que é que está acontecendo? Por você não saber o que está acontecendo, porque essa pessoa tem medo de se abrir com você, porque de repente pode ser que você diga que é besteira, tá vendo, isso não tem nada a ver, isso aí releva, agora pronto mesmo. Bem, o que para você pode ser besteira, para aquela pessoa não é. Preste bem atenção. O que para você pode ser besteira, para aquela pessoa não é. Às vezes foi por conta da falta de um obrigado, em que aquela pessoa tanto se deu, tanto se ofertou para você, tanto se ofereceu para você, que por falta de um obrigado, aquela pessoa, por falta disso, pode sentir-se angustiada. E de repente você, sem entender, você vai começar a lidar com a pessoa e não com a angústia. E agora você olha para aquela pessoa e você diz: o que é que você tem? O que foi que eu fiz? E a pessoa, sabendo que não pode falar, porque se falar pode gerar uma discussão, pode gerar uma briga, a pessoa prefere ficar calada. E ela vai guardando aquilo dentro dela. O brilho do seu olhar vai desaparecendo com o tempo, com o dia. E você, sem perceber, você começa a lidar com a pessoa. Você começa a ficar com raiva da pessoa. Você começa a discutir com a pessoa. E essa pessoa, aos poucos, cada vez mais vai só se sucumbindo, só cada vez mais se aprofundando dentro daquele sentimento, que é o sentimento de sentir-se angustiado. Veja que a Bíblia Sagrada diz aqui, ele continua, está escrito: consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. A minha alma, o que está dentro de mim. Agora ele vai falar do que está dentro dele. Sabe aquele negócio de que não importa quanto você ganhe, não importa o quanto que aquela pessoa faça por você, não importa o quanto ela se esforce por você, não importa, porque enquanto essa pessoa não reconhecer o valor que você tem e o preste valor que você tem, tudo isso deixa de ter sentido, porque aquilo está angustiando a sua alma, aquilo está entristecendo você por dentro, sabe? Tudo pelo começo do que você deve se lembrar lá no começo, de você se esforçar, de você se dar, de você se doar, e por falta às vezes de um obrigado, por falta simplesmente de um reconhecimento, ou de uma voz de agradecimento, que não custa nada, sai de graça, é barato, mas por falta disso, isso vai te angustiando, e a sua alma agora está como que dissesse assim: bem, se for para passear a gente vai, para não gerar briga, vamos passear, só para não ter discussão dentro de casa. Mas você sabe que quando você chegar lá, você já fica temeroso como é que vai ser. Mas para não haver briga, não haver discussão, não haver contenda, você acaba indo. Veja que ele diz aqui: o ventre, quer dizer, agora de repente a angústia também pode tirar de você ou acrescentar a você a vontade de comer. Em alguns, a angústia faz com que essa pessoa coma, sabe, de uma forma exagerada. Para outros, de repente, é olhar até aquilo que gosta, deixou de gostar. Veja que a coisa vai aos poucos se aprofundando, é o que a Bíblia Sagrada diz. E ele diz mais aqui, versículo de número 10: porque a minha vida está gasta de tristeza. Porque a minha vida está gasta de tristeza. Queridos, parem para pensar. Você tem uma só vida, e por conta de um acontecimento, seja ele por quem tenha vindo, você agora acrescenta, instala dentro de você a angústia. E agora é como que se você desistisse de estar vivo. É como que se agora você mesmo desistisse da própria vida. Porque é isso que ele está dizendo. Lembre-se que o salmista Davi, ele está dizendo: porque eu estou angustiado.
O Senhor me conhecestes na minha aflição e considerastes a minha angústia. E agora ele vai pôr para fora, ele vai dizer as reações que a angústia lhe tem lhe causado. E ele está dizendo aqui: porque a minha vida está gasta de tristeza. Não vejo motivo para estar sorrindo, não vejo motivo para estar passeando, não vejo motivo para arrumar a casa, não vejo motivo para me arrumar, não vejo motivo é para nada. Por quê? Porque a minha alma está angustiada. Porque estou angustiado. Só em me lembrar que quando eu voltar para casa, não, meu Deus, eu prefiro fazer de tudo para chegar o quanto mais tarde, para que quando eu possa chegar, ou todos estejam dormindo, ou eu possa chegar e todos já estejam cansados, ao ponto de só chegar, jantar, se deitar e dormir. Dá para você imaginar uma situação como esta? Porque é o que está escrito aqui: porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. E os meus anos de suspiros. Eu não sei se você já viu alguém suspirando. Existe o suspiro de cansaço. A pessoa trabalha, está exausto, tudo bem, é o corpo. E de repente ela faz assim. Você percebe que é cansaço. Você sabe que a pessoa está cansada. Mas existe, sabe, aquela angústia que traz aquele cansaço na alma, que você olha para a pessoa e você pergunta: está tudo bem com você? Está acontecendo alguma coisa contigo? E você olha para a pessoa e a pessoa diz: não, está tudo bem. E você sabe que não está. Você sabe que tem alguma coisa que está dentro daquela pessoa, que está aos poucos minando a força, a energia, a alegria daquela pessoa. Você sabe disso, mas a pessoa não se abre. A pessoa ela não se entrega, ela segura, retém aquilo dentro dela. Veja que a Bíblia Sagrada diz que esses são os efeitos dos quais ele, o salmista Davi, agora vai relatar que ele estava ali causando. E ele diz mais: e horror para os meus conhecidos. E horror para os meus conhecidos. Mas Davi, tu é rei, Davi. Tu é ungido, Davi. Tu é escolhido, Davi. Como é que tu pode estar amargurado, rapaz? É para tu estar feliz, pulando, saltando fogos, e tu está nessa situação. E aí começa lá do início, né? O medo que as pessoas têm delas mesmas serem julgadas, sentenciadas. Porque é muito fácil, sabe, se julgar pessoas, desde que aquela pessoa não esteja na vida daquela pessoa. É muito fácil você olhar para uma pessoa e dizer que é besteira, que não tem nada a ver, é porque você faz uma tempestade no copo d'água. É muito fácil. Desde que você não esteja nos sentimentos daquela pessoa, desde que você não esteja passando pelo que aquela pessoa está passando. Veja que ele está dizendo aqui: e horror para os meus conhecidos, os que me viam na rua fugiam de mim. Os que me viam na rua fugiam de mim. Sabe o que é interessante? Quando você tem, todo mundo quer estar perto de você. Quando você se demonstra uma felicidade, uma alegria, um contentamento, nossa, teus amigos te rodeiam, te abraçam, te celebram, te comemoram, te aplaudem e tudo mais. Mas de repente você está cabisbaixo, você está abatido, você está pelos cantos. Eles logo dizem entre eles mesmos: não vamos chamar não, fulano, Deus me livre, vive triste, deixa lá mesmo, deixa para lá mesmo. Não, Deus me livre, deixa para lá, não deixa para lá. Porque é o que o salmista Davi está dizendo. Porque quando a pessoa ela se encontra exatamente nessa situação, os, entre aspas, os que poderiam apoiar, estar ao lado, estar perto, às vezes um parente, um familiar, amigos que se dizem ser amigos, são os primeiros a se afastarem, se distanciarem, a ficarem a quilômetros de distância, sem falar que se não houver julgamento da parte deles. Sem falar que se não houver julgamento da parte deles. Dá para você imaginar o que a angústia pode causar? Isso eu estou falando de um homem chamado Davi. Eu estou falando de um homem chamado Davi, ungido, escolhido, rei, e em tudo que se pudesse olhar, dizer vencedor.
nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma luta, nunca perdeu uma guerra. Traz o histórico de ser o primeiro a derrubar um gigante com uma funda e uma pedra. Mas agora, até os seus, entre aspas, aparentemente amigos, dele se afastou. Dele se afastou. Então aqui, para você entender o que na verdade a angústia pode causar na vida de uma pessoa. Porém a pergunta é: o que é angústia? O que é angústia? Primeiro, angústia é a sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento. É fácil você começar a identificar quando a angústia está começando a chegar. Ela começa a provocar, sabe, aquele sufocamento. Você parece que não importa, você pode estar cheio de ar para respirar, falta ar para respirar. De repente você começa, sem que você perceber, aquele suar frio. Meu Deus, o que é que está acontecendo? É a angústia querendo chegar. É a angústia de alguma forma querendo se instalar. Pelo peito apertado, ansiedade. É interessante, né? Porque primeiro vem a angústia, para depois então ela começar a ramificar. Porque a angústia vai ramificando outros demais. Uma dessas, a ansiedade. Outra, o medo. Outra, a depressão. Então primeiro vem a angústia e começam as ramificações. E aí pessoas correm para lidar com a ansiedade, mas esquece que a ansiedade é o fruto da angústia. E por não lidar com a angústia, aquilo que lhes angustiou no presente ou no seu passado, acaba que começa a tomar todos os tipos de medicamento, nada contra. E de repente agora parece que a ansiedade foi embora. Parece que não, agora eu estou pedra 90, agora eu estou bem, agora eu estou restaurado. Só que de repente, na verdade, a angústia, ela simplesmente ficou por debaixo do tapete por um tempo, até que alguma coisa aconteça parecida ou semelhante ao que aquela pessoa passou no seu passado, para de repente a angústia aflorar tudo de novo, e aí ter as suas recaídas em depressão, ansiedade, até o próprio medo. E esta é uma grande realidade. Insegurança. E tudo isso de forma psicológica. A pessoa começa a se sentir-se insegura em tudo. Precisa fazer uma prova, mas não se vê capaz de passar. De repente é chamado para liderar, tomar de conta em uma determinada área, seja ela qual for, mas não se vê capaz. Aquela pessoa começa, sabe, a colocar para fora uma insegurança de si mesmo. Essa insegurança pode trazer um sentimento de insignificância, de importância. E a pessoa começa a se achar-se um ninguém, começa a se achar o alto demais, o gordo demais, o baixo demais, começa a se achar cheios de defeito, veste 1000 roupas para ver se agrada de uma, veste 1000 roupas, não, essa não serve, essa também não, aquela também não. Pode estar indo aos melhores passeios, seja eles qual for, mas os seus pensamentos, por conta da angústia, é tomados de tal forma, de tal maneira, que aquela pessoa, ainda que saia para passear, ainda que saia para se divertir, os seus pensamentos são tão acelerados de uma forma, de uma maneira, que a única coisa que ela consegue, ou ele consegue se concentrar, é que já pensou se alguma coisa ruim acontecer? Já pensou se alguma coisa ruim acontecer? Então essa pessoa é tomada com todo tipo de pensamentos, de sentir-se inseguro. Já pensou se eu for assaltado? Já pensou se em plena meia-noite o pneu do carro furar? Ai meu Deus do céu, já pensou se de repente eu me esqueci de alguma coisa? Deixa eu ver se eu não coloquei tudo aqui. Quer dizer, essa pessoa começa aos poucos se sentindo-se insegura. Falta de humor. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho o hábito de dizer que caro não sai o passeio. Nenhum passeio é caro. Nenhum passeio é caro. Você ir para um restaurante, você ir para uma pizzaria, você ir para uma praia, você ir daqui para São Paulo, ou para qualquer estado, seja ele qual for, não importa, não sai caro. Sabe o que é que sai caro? É você andar ao lado de um mal-humorado. Ah, meu irmão, sai caro. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Até o dinheiro para você gastar
Só em você gastar, a pessoa já olha do lado e já está dizendo assim: nossa, é muito caro. Caro não é um passeio, caro é você estar ao lado de uma pessoa mal-humorada. Você já sentou-se num restaurante ao lado de uma pessoa mal-humorada? De uma pessoa em que ela não tem paciência de esperar o pedido? Rapaz, olha, eu vou lhe dizer uma coisa: a pizza perde o sabor. Você mesmo fica com vontade de dizer: garçom, pelo amor de Deus, por tudo quanto é sagrado, meu amigo, olhe lá dentro. Se tiver como cancelar o pedido, pelo amor de Deus, eu vou em casa comer farinha com água, porque é melhor do que eu estar aqui ao lado de uma pessoa mal-humorada. Dá vontade de você falar isso. Mas você quer sair bonito na fita, porque de repente você convidou pessoas para sair com você. E aí você quer sair bonito na fita, então você vai ter que engolir a pizza. Engolir quer dizer que é mais ou menos assim: desde que tudo isso acabe o mais rápido possível, para mim correr para casa, é isso que eu vou fazer. Ou quando não, você marca um churrasco na sua casa. Tudo está perfeito, tudo está tranquilo, tudo está ok. Você vai lá, você olha se está tudo tranquilo, refrigerante na geladeira, a carne está ali, a farofa está ali, o vinagrete está ali, os convidados estão para chegar. E os que são da casa, que é para estar ali, para recepcionar, são exatamente os que você mais teme. Você não tem medo dos que não irão para o churrasco, você teme como eles vão ser recepcionados. E aquilo angustia você por dentro, sabe? Você fica angustiado, você já fica temeroso, você já fica suando frio. Deus do céu, Deus dos montes e dos vales, soberano Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, eu lhe peço por tudo quanto é mais sagrado. Você já está numa angústia, sabe? Tomado de tamanho, que você já está quase: meu Deus, por que eu inventei esse churrasco, meu Deus do céu? Ai, Jesus de Nazaré. Isso sem falar se for numa festa de aniversário, aí que a coisa desanda mesmo. Aí que a coisa desanda mesmo. Aí que a coisa desanda mesmo. O que é interessante, né? Porque a angústia, por conta de uma pessoa mal-humorada, pode se instalar na pessoa. Você pode ficar angustiado ao lado de uma pessoa que está todo mundo rindo e a pessoa está lá. E sem falar que tem uns que quando se senta assim, ó. Sabe aquela cara de insatisfação? Sabe aquela cara que você olha para aquela pessoa e você lá dentro de você pensando: meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu só posso ter atirado pedra, Jesus, na cruz. Não é possível uma coisa dessa, não. Eu só posso ter feito um mal muito grande, meu Deus. Não é possível uma coisa dessa. Ou então eu já tenho salvação direta, porque não pode uma coisa dessa. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você conhece pessoas assim? Sai caro. Olhe para o irmão que está do seu lado, eu já vou terminar. Diga: sai caro o passeio. Sai caro? E como sai caro? Sai caro. Você está sentado ao lado de uma pessoa insossa, de uma pessoa mal-humorada, de uma pessoa cara fechada, de uma pessoa que só murmura, só reclama, só põe defeito, de uma pessoa que não celebra o momento, que não festeja o momento. Ah, meu irmão, sai caro. Sai caro. E como sai caro? Eu aprendi uma coisa interessante, rapaz. E eu aprendi até com a Tiziana. Olha só. Agora recentemente eu deixei de fazer isso. Nas minhas pressas de viver, mais ou menos como aquela música do Júlio Iglesias, né? Que ele fala sobre a pressa de querer viver. Ele aprendeu que no fim da história não vale a pena, né? E aí sempre eu dizia da seguinte forma: vamos dizer que a gente fosse para uma pizzaria e nós tivéssemos o número da pizzaria, ou um sanduíche, irmão Humberto. Aí eu tinha um hábito, um costume. Eu tenho que dizer que realmente eu estava errado. Eu chegava no carro e dizia: faz o seguinte, pede logo, para quando a gente chegar lá já está pronto. Eu
Ela dizia assim: se for assim também não vou não. Eu disse: não, criatura, pensa comigo, olha só. Enquanto nós estamos nos encaminhando para lá, nós já vamos estar um passo à frente. Quando chegarmos lá, os 10 minutos que nós temos no percurso, nós já vamos ganhar. Nós não vamos ter que chegar lá, sentar e depois pedir. Olha a praticidade. Você tem um cardápio no celular. Eu dava 1000 condições favoráveis. 1000 condições favoráveis. E ela dizia sempre a mesma coisa: se for para ir desse jeito, não é melhor nem ir. Porque o bom é que a gente vá, se sente, aproveite o momento, converse todo mundo, a gente lá, isso sim vale a pena. Mas se for desse jeito, não é bom nem pedir. Isso foi entrando na minha cabeça. Eu disse: realmente tem razão. Realmente tem razão. Eu estou falando da minha pessoa. Eu estou falando de mim. Não estou falando de ninguém de fora não. E glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eu não faço mais isso. Eu não faço mais isso. Por quê? Porque na verdade eu estava achando que era mais importante economizar o tempo de estar lá do que estarmos lá. Quem entendeu? Eu aprendi isso. Pode ser besteira para alguns, mas para ela não era. Para ela não era besteira. Pode ser que para você, com todo respeito, talvez o demorar lá da pizza para sair, ou que seja lá o que for, talvez para você seja uma perca de tempo, mas talvez para o seu marido não, porque ele quer estar ali, ele quer aproveitar aquele momento, sabe? Ainda que ninguém nada converse, fiquem todos ali calados, mas ele quer estar ali, ele quer estar na companhia da esposa, ele quer estar na companhia dos filhos, ou de repente a própria esposa, ela quer sair, sabe, justamente de dentro de casa para ter aquele momento fora de casa. E de repente, para você isso já não é tão significativo, tão importante, porque a sua mente está naquele pensamento: meu Deus do céu, estou perdendo o fantástico, meu Deus do céu, Jesus de Nazaré, como é que vai ser minha vida a partir de amanhã, meu Deus do céu, porque eu não estou exatamente diante do que eu mais gosto, do que eu mais vejo, do que eu mais celebro, do que eu mais... Ai, Jesus de Nazaré, eu posso lhe dar uma dica. Sabe o que é que você faz? Compra um carro maior, ou se caso for de Uber, você pode sempre procurar uma maneira, uma forma de levar com você. É só ligar aí. Eu estou lhe dizendo isso porque isso vai se caracterizando na pessoa, vai caracterizando naquela pessoa esse sentimento. E aquela pessoa nesta área, ela vai se sentindo se angustiada. Por isso que às vezes quando você convida: ei, vamos assim, assim. Não, vamos não, não é melhor assim. E você que já é a favor, você pensa assim: nossa, coisa boa, pois então está certo então. Era a resposta que você queria. Era a resposta que você queria. Era que a pessoa dissesse: não, não vamos não, vamos ficar em casa mesmo. É mesmo, né? Pois então tá bom, pois tá certo então, ó. Mas eu queria ir, eu convidei, viu? Para nós terminarmos, falta de humor e com ressentimentos aliados a alguma dor. Preste bem atenção, olhe para cá em nome de Jesus. O que pode também nos causarmos a angústia. Isso daqui, gente, não é criação não, isso aqui é o que é verdade mesmo. O que é que pode nos causarmos também a angústia? Um ressentimento aliado a alguma dor. Quem te fez sofrer? Quem fez você sofrer? Quem te causou tamanha decepção? Quem te decepcionou? Quem frustrou os teus planos? Quem? Foi uma pessoa? O que é interessante é que todo e qualquer acontecimento está ligado a alguém. Eu vou repetir: todo e qualquer acontecimento está ligado a alguém. Foi seus pais? Foi um ex-namorado? É sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha? Talvez o patrão, a patroa,
um vizinho, uma vizinha, um irmão de sangue, uma irmã de sangue. Porque a angústia, ela pode sim se instalar por um ressentimento aliado a alguma dor. O que tem angustiado o seu coração? O que tem entristecido a sua alma? O que mina as tuas forças? O que mina a tua coragem? O que tem minado você por dentro? Foi uma perca? Que perca é esta? Que é como no caso Josué, que a Bíblia Sagrada diz que tendo ele perdido Moisés, ele não viu mais chão para pisar. É uma perca? Talvez de um parente, de um familiar, talvez recente, ou talvez de muitos e muitos anos atrás, que ainda hoje você liga, quando você se lembra, é como se você estivesse se transportando para aquele momento. De repente, quando você olha para a pessoa, você logo aciona essa angústia no seu peito, no seu coração, um sufocamento, seu sorriso, seu semblante decai, se apaga. Você não tem ódio da pessoa, você não tem mágoa da pessoa, não, você não tem nada disso. Mas isso angustia você por dentro, isso entristece você por dentro, isso desmotiva você por dentro, isso desencoraja você por dentro. Você olha para a pessoa está vivendo a vida dela normalmente, e você olha para a pessoa e diz: meu Deus, como é que pode uma coisa dessa, meu Deus do céu? Você sabia que pessoas que ferem pessoas nem sempre percebem que estão ferindo? Vou repetir, você sabia que pessoas que ferem pessoas nem sempre percebem que estão ferindo? Que estão machucando? Você sabia disso? E aí você me pergunta, e talvez você diga: isso é impossível. Não, não é não. Desde que aquela pessoa só pensa em si mesma. Uma pessoa, quando ela só pensa em tirar proveitos próprios, e ela só pensa em si mesma, ela não percebe que ela está ferindo, machucando, magoando ou ressentindo aquela pessoa. Na maioria das vezes, costumeiramente dizem que são pessoas que só olham para o próprio umbigo. Só importa o que para elas na verdade importa, e não importa mais nada. Não importam mais nada. São pessoas que elas não conseguem ver acertos, só conseguem ver defeitos. Você não pode dar um passo que a pessoa já diz: ei, não é esta perna, é a outra primeira. Só vê defeitos, não vê acertos. São pessoas que infelizmente elas não têm a capacidade dentro delas mesmas de ignorarem as fraquezas para celebrarem naquela pessoa os acertos. Não, elas só celebram os erros. Pessoas assim são pessoas que elas podem sim causar angústias, porque elas só celebram a si mesmas, só se importam com si mesmas. São egoístas. São pessoas egoístas. São pessoas que não importa o que a pessoa vai sentir, só importa o que ela sente. Então a angústia, ela pode sim se instalar através de um ressentimento aliado a alguma dor, algum sofrimento, alguma perca, algum distrato, alguma ofensa. Quem lhe ofendeu? Quem ofendeu você? Quem você, quando olha para a pessoa, aciona na mesma hora esse sentimento? Quem passou a perna em você? Quem traiu você? A sua confiança? Quem você pegou da mentira? Que até hoje você tem uma enorme dificuldade de acreditar quando aquela pessoa fala algo para você. Você acredita, mas dentro de você, você sabe que você não está acreditando. Isso te angustia, porque fica com uma interrogação, um pé à frente e um pé atrás. Quem? Quem?
se você pudesse evitar, você evitaria? Quem, se você soubesse que ia estar no aniversário, você diria: não vou, o melhor que seja, eu não vou? Quem você gostaria a quilômetro de distância de você? Todos esses sentimentos de fuga são sentimentos que, na verdade, você está tentando de alguma forma se proteger, por conta de que você sabe que de alguma maneira, por algum comportamento, de alguma forma, de algum jeito, de alguma maneira, ou por uma palavra, ou por alguma atitude, por um comportamento, seja como for, causou em você um sentimento de angústia. Quem até hoje tem lhe feito sofrer? Quem até hoje, você sabe, fica nutrindo a raiva dentro de você? Quem? Domingo agora eu peço a você que faça de tudo para não faltar. Procure fazer esse estudo. O que é interessante é que você pode ter toda a fé no mundo, toda a fé do mundo. Você não tem como vencer a angústia só pela fé. Não se vence a angústia só pela fé. Não. Você primeiro tem que descobrir o porquê ela se instalou aí, ainda que você saiba, porque é para você aprender a lidar com ela, para que você possa, por meio da fé, se libertar e viver a sua vida de verdade e aproveitar a única vida que você tem. Amém? Vamos nos colocar de pé. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.